Começo do ano me lembra quando eu vim aqui nessa loja para comprar meu material escolar, eu fazia a festa, comprava vários cadernos aí, só que com a tecnologia a realidade é outra. Eu comprei um iPad já faz quase 2 anos e nesse vídeo eu vou te mostrar qual é a melhor maneira para você pegar, usar seu iPad para você estudar da melhor maneira possível. Nada melhor do que falando dos iPads, vir aqui na loja e mostrar basicamente a diferença de cada um. Então vamos começar aqui pelo mais caro, que é o iPad Pro. O tamanho dele, o negócio é gigantesco. E sinceramente, para quem está estudando aí, não acho que vale a pena pagar o preço que é nesse iPad daqui, porque é tipo você matar uma formiga com uma bazuca. Isso daqui é muito bom para, por exemplo, edição, fazer programa de edição. O desempenho desse daqui é fenomenal. Aí tem um tecladinho também. No meu eu não tenho teclado. Mas então aqui basicamente tamanho gigante, ele tem as câmeras aqui atrás também, mas para quem vai estudar, eu acho que é matar formiga com bazuca. E aí tem o meu modelo aqui, que é esse daqui, é o Air, bem bonitinho. Ele já é um tamanho bom, eu gosto bastante do tamanho dele, não tem problema em nada. E a diferença do preço, né? Esse daqui, dá pra ver, tem uns aqui de 11, 23 mil, pá. Aí aqui esse daqui o preço já cai para 6, pouco. O meu eu paguei até mais barato, porque é um modelo anterior do que esse é o 564. E aí depois tem o 10º, da 10ª geração, porque esse aqui é o Air. E esse aqui é o iPad normal, ele ainda fica mais barato. Não sei, nunca usei esse, mas também o tamanho da tela é praticamente igual. E para estudar, eu acredito que um desse daqui também super dá conta, até mesmo esse. Minha namorada tem esse daqui, que é o 9ª geração. E eu já usei dela e, sinceramente, é a mesma coisa do meu, só a única diferença é o botão que tem aqui. Mas é um iPad que atende super bem também e o preço dele já fica bem mais em conta. Só que o problema é que ele não tem a caneta, né? Se você for comprar a Apple Pencil, a minha é igual essa daqui, que é da nova geração, que ela já carrega aqui. Se você for comprar, esse daqui já não tem como colocar aquela caneta lá, e aí tem que ser essa. A única coisa ruim que eu acho é essa caneta daqui que você tem que carregar em cima. Mas como você pode ver, a diferença do preço desse daqui da 9ª geração para o Pro é uma diferença muito discrepante. Então agora com o iPad já aberto aqui, vamos entender algumas questões e o principal. Vamos primeiro ver o geral e depois eu vou aprofundando na questão das anotações, de como fazer os flashcards aqui no iPad. Então a primeira coisa geral é em relação aos aplicativos. Evite ao máximo você começar a baixar muitos aplicativos de produtividade. Por exemplo, vamos abrir aqui a App Store, tem uma infinidade de aplicativos que a gente pode baixar. E aqui a gente fica perdido. Se a gente quiser começar a baixar tudo, ó, vamos até só esses daqui, ó. Aqui você começa a baixar, vamos baixar esse daqui de calendário. Aí depois você vai querer baixar esse daqui de Pomodoro. Só que a grande verdade é que a maioria desses aplicativos não são necessários. E por isso, foque em ter o mínimo possível, porque senão você só vai ficar perdido e além de ocupar a memória do iPad, né? Agora, um outro tópico muito importante de falar é sobre a caneta, pois é afinal com ela que você vai escrever todo o seu material, tudo que você for usar, você vai usar sua caneta. Eu tenho aqui a Apple Pencil, a original, e muita gente eu vejo que usa uma similar, que se eu não me engano é da marca WB. É uma caneta boa, a diferença de preço é discrepante. Essa daqui, se eu não me engano, tá em torno de 1.200, a outra, se eu não me engano, tá R$200. E a principal diferença que eu vejo das duas é porque a oficial, quando você está escrevendo, por exemplo, eu abri um documento aqui qualquer, vamos supor, eu escrevi errado, é só você dar 2 toques aqui que ela já vai desmanchar automaticamente. Isso facilita muito quando você está escrevendo ali numa aula que o professor está falando rápido, aí você vai, só passa aqui, já corrige, já volta a escrever. Então isso aqui ajuda muito. Só que claro, se o orçamento estiver apertado, é zero problema você vir aqui e fazer. E outra coisa bastante legal é o carregamento que é do lado. Quer ver? Eu vou colocar aqui, vai aparecer um aviso aqui. Apple Pencil. Então você não precisa carregar. É só você deixar seu iPad e colocar a caneta aqui que tá tudo certo. E por fim, agora vamos falar sobre a película, que é uma coisa de extrema importância. E eu utilizo uma aqui, que é a Paperlike, que ela simula o papel. E a principal vantagem dela é porque quando você vai escrever, tá sem a película, tá só com vidro, dá uma sensação muito ruim, pelo menos pra mim, que minha mão sua bastante. Às vezes fica atrapalhando porque o suor fica escorregando ali. Com essa película daqui, não fica a marca de gordura da mão, não fica a marca de suor. Se sua mão estiver suada, não atrapalha, você continua escrevendo normalmente.
Então, para mim, o iPad sem essa película que simula o papel não serve de nada. Vamos falar sobre os flashcards, qual aplicativo usar, qual é a maneira mais efetiva de fazer. E primeiramente eu deixei aberto aqui na App Store porque eu queria dar um aviso que é para vocês não baixarem esse aplicativo daqui, o da estrelinha, porque eu usei ele por cerca de 4 meses e aí depois que eu fui descobrir que ele é uma réplica basicamente desse daqui, que é o Anki oficial, e o sistema de entrega dele, dos flashcards, é muito pior, eu sei por experiência própria. Então, antes de mais nada, eu recomendo que vocês baixem esse daqui e mesmo ele sendo pago, eu garanto para vocês que ele vale muito mais a pena. Então vamos abrir agora de fato aqui o Anki e a importância de você ter essa técnica de estudo, de fazer os flashcards, inclusive está citada nesse estudo que você está vendo aí na tela, e ele foi meio que embutido dentro da prática passada, foi citada como uma técnica de alta eficácia, porque basicamente você precisa lembrar qual que é o mecanismo de funcionamento. Vamos abrir aqui um, por exemplo aqui na de bioquímica. Aqui eu vi uma pergunta que, quando eu estava estudando ali, eu vi e falei, nossa, essa pergunta daqui pode ser muito interessante, pode ser cobrada de mim. E é basicamente, redução estomacal pode prejudicar a absorção de qual vitamina? E aí aqui a gente clica e tem a resposta, a B12, pois ela precisa de uma glicoproteína estomacal para absorção. E aí o que acontece? Vamos supor, se eu não soubesse essa pergunta, eu ia clicar em 1 minuto e ela ia cair de novo para mim. Se eu soubesse, eu podia colocar aqui no bom ou no fácil, que aí ela ia ser colocada para mim, só que com um espaçamento maior. Qual que é a intenção disso daqui? Porque quando você coloca, vamos colocar, por exemplo, bom. Isso daqui, quando eu tenho que responder essa pergunta para mim mesmo, eu faço um esforço cognitivo para lembrar. E esse esforço é responsável por você puxar literalmente a memória ali do seu cérebro e mostrar que aquilo ali é importante. Então, basicamente, você faz esses flashcards, você coloca as perguntas. E qual é o jeito que eu prefiro fazer, que eu acredito que é mais efetivo de fazer? É você assistir a aula pela manhã e aí, depois disso, você vai lá, faz os exercícios da matéria para você saber quais são as matérias mais cobradas, o que cai, o que não cai com tanta frequência, o que precisa saber. E depois disso, no final do dia, você vai e faz os flashcards. Porque assim você consegue fazer flashcards mais assertivos, que você vai colocar nos flashcards justamente o que cai na prova, o que é mais importante você aprender, até mesmo algumas decorebas, os flashcards são excelentes para você conseguir memorizar. E até uma outra coisa que eu recomendo é você não pegar os flashcards prontos, eu recomendo você mesmo fazer. Porque o processo de você ir ali se esforçar para fazer, isso daí te faz compreender melhor a matéria. Nossa, quantas vezes que eu tava tendo uma aula pela manhã e aí quando eu fui fazer o flashcard, só assim eu consegui realmente entender a matéria. Agora falando sobre anotações, como fazer as anotações na aula, qual é o melhor aplicativo, minha sugestão é o GoodNotes. Esse aplicativo daqui, sem dúvidas, na minha opinião, é o melhor que tem. E como usar ele? Se eu não me engano, eu acho que você tem que pagar R$50 ali uma vez só e você pode pegar quantos cadernos ali você quiser. E a principal coisa que recomendo você fazer quando você pegar o GoodNotes é organizar muito bem seu material. Porque é muito fácil você começar a criar arquivos, cadernos, tudo desordenado, só que a organização vai melhorar muito para você achar seus materiais. Por exemplo, eu abri aqui do ano passado, de 2023, e que foi um ano que eu estava fazendo pré-vestibular, e aí eu organizei por cada matéria, por exemplo. Então vamos pegar aqui biologia. Biologia tem a questão da frente A, frente B, frente C, porque lá no cursinho que eu fiz eram separados em 3 frentes, e cada frente era um professor diferente. Então vamos pegar, por exemplo, aqui a frente A. Primeira coisa que é muito boa do iPad, que eu recomendo muito para você que está pensando em comprar, é utilizar as imagens. Por exemplo, aqui a gente abriu na parte do ciclo menstrual e fica muito mais fácil você pegar a imagem, porque fazer esse gráfico na mão, por exemplo, além do gráfico ficar ruim, ficaria muito difícil de você fazer certinho. Às vezes você poderia colocar uma coisa errada. Por exemplo, o LH é o hormônio que justamente atua ali na liberação do óvulo, na ovulação. Talvez você podia, por exemplo, fazer um pouquinho mais pra cá e não entender direito. Então, por isso que eu gosto muito de usar as imagens. Outra coisa que eu acho muito foda é a questão da as cores. Você tem cores limitadas aqui, você pode vir aqui pegar a cor que você quiser, e aí isso é muito bom para fazer alguns detalhezinhos, algumas coisas para ficar mais fácil de entender. E mesmo no iPad, eu gosto muito de desenhar, por mais que meu desenho é uma bosta, mas eu gosto muito de desenhar porque meio que eu assimilo melhor a informação. Quando dá para eu desenhar, eu desenho, eu evito de pegar imagens.
E por fim, aqui em relação às anotações, tem uma outra ferramenta que eu acho muito legal. Eu abri um caderno aqui, também do ano passado de física, em que a gente estava estudando inércia. Eu tinha visto um vídeo no YouTube que eu achei muito legal usar de exemplo, que poderia complementar muito meu estudo ali se eu quisesse fazer uma revisão depois. E basicamente eu coloquei o link aqui. E é só você clicar em abrir ligação, coloca o sim aqui e aí você cai no vídeo. Então, isso daqui ajuda muito, principalmente nessas questões quando você vê um vídeo legal, é muito mais fácil de você integrar seus registros com exemplos práticos, com as tecnologias. Então, isso daqui é outra função que eu acho muito legal. E para ficar completo, eu vou mostrar na prática como você pode criar a sua agenda aqui no iPad. E aí, basicamente, você clica aqui em novo, você cria um caderno e aí você desce aqui até planificador. E aí tem o planificador mensal e o planificador aqui diário. É só você clicar em criar, que aí já aparece aqui o planificador. Aí aqui seria um diário, né? E aí você pode escrever aqui. E aí basta depois, quando você terminar esse dia, você clicar aqui e aí replicar o modelo atual, que aí você cria ilimitados desse. Outra opção que você tem também é ir na loja do GoodNotes, que basta clicar nesse botãozinho aqui do lado e na loja. Aqui tem diversos modelos de agenda, só que aqui são pagos. Mas se você não quiser pagar esse preço, basta colocar lá no Google, pesquisar Agenda GoodNotes grátis PDF, que eu tenho certeza que você vai encontrar modelos excelentes lá. Então, agora já no final do vídeo, vamos fazer as considerações finais sobre o iPad. E na minha opinião, de todas as coisas que eu já comprei, eu comprei um computador, tenho um relógio aqui da Apple, e de todas eu acho que o maior custo-benefício sim foi o iPad, juntando aí com a Apple Pencil, porque é a coisa que eu mais vejo que fez diferença realmente ali quando eu estava estudando. O computador, você tem um computador mais barato, mais caro, se você não edita, se você não roda programas tão pesados, você não vai precisar de um desempenho tão forte. Relógio também mais para exercício físico, mas o iPad, sim, ele é uma coisa que eu vejo que ele é meio que insubstituível. Só que a diferença de usar um iPad para usar um caderno de papel é uma diferença gritante. Fora que você também vai economizar muito aí, porque você não vai precisar comprar mais caderno, não vai precisar mais comprar lápis, não vai precisar comprar caneta, você tem tudo ali. Além disso, é muito bom também quando você precisa abrir um documento, você não precisa mais imprimir. Principalmente esse ano aí, às vezes eu precisava pegar uma prova antiga, eu via muita gente aí que não tinha um iPad tendo que imprimir, andar com aquela monte de papelada. Isso daqui você pega, coloca esse negocinho daqui na mochila e você tem tudo que você precisa aqui. Então, de verdade, se você está pensando em comprar, a minha sugestão é que se você leva o estudo a sério, você quer dar um passo além ali para conseguir otimizar seus resultados, o iPad sim é uma ótima escolha. Claro que ele não vai fazer mágica, mas ele é uma ótima ferramenta que pode te ajudar muito, te ajudar a poupar tempo e até mesmo, dependendo aí, poupar dinheiro. Minha sugestão é sim, se você está pensando em comprar, pode comprar. Aí depende do modelo, qual tiver no seu orçamento, mas não erra, até mesmo o iPad 10ª geração, 9ª geração, que eu mostrei ali no começo do vídeo, atende perfeitamente. Então, se você curtiu o vídeo, te convido a se inscrever aqui no canal, a me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto conteúdos diários, a gente tem um contato mais próximo. E é isso, e até a próxima.